Graças a Deus, meus irmãos, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo de número 5, a partir aqui do versículo de número 16. Nós lemos aqui até o versículo de número 15. Aqui Jesus, ele acaba de curar um paralítico que havia 38 anos que não andava, tá? Aqui, por exemplo, os judeus perguntam para ele quem foi que curou ele, ou quem mandou ele carregar a maca, e o paralítico fala, olha, eu não sei. Só que aqui Jesus tem uma conversa com ele, falando com ele, olha, vai, não peques, tá? Para que não aconteça algo pior, tá? Você. Então o homem foi contar aos judeus quem foi, que que foi Jesus, aos judeus que foram Jesus quem tinham curado. Veja bem, uma coisa interessante aqui para você pensar, isso quando eu falo, tem pessoas que falam assim, mas você tem que ter uma opinião, nem sempre eu tenho que ter uma resposta sobre algum texto. Veja que interessante, tá vendo que aqui, ó, os judeus, eles perguntam para esse homem, só que a Bíblia não fala aqui, por exemplo, que espécie de judeus são. Provavelmente são líderes, tá? Provavelmente. São os líderes que foram questionar. Quem foi que curou ele? Esse homem agora, ele vai contar aos judeus, provavelmente líderes, tá? Que foi Jesus. Logo, nós podemos pensar assim, olha, esse homem foi muito ingrato, né? Ele foi dedurar Jesus, usando um termo aí bem popular, foi dedurar, foi acusar Jesus, foi ajudar na acusação de Jesus, tá? Mas, pensando por outro lado, talvez também ele foi exaltar o nome de Jesus, falando que foi ele quem o curou. Ou seja, dar nome a quem o curou. Muitas pessoas podem ler isso aqui uma vez e falar assim, nossa, que homem ingrato, viu? Porque aqui eles perguntam, quem mandou você? E aqui ele pega e acaba denunciando Jesus. Agora, se você olhar para o outro lado, ele poderia também estar dando glórias a Jesus, tá? Até mesmo porque Jesus fez isso ao sábado, beleza? Então, sempre que você não tiver uma resposta sobre um determinado texto, não tome uma decisão precipitada. Apenas leia ele. Assim, você deve gerar questionamentos, hipóteses, isso não é pecado, mas não tome decisões assim precipitadas, ou quando você for pregar, você tirar isso aqui como uma lição que, assim, crucial para a vida das pessoas. Ah, você que está aí, você não dá glória para Jesus. Não quer dizer que ele estava dando glória, tá? Mas também não quer dizer que ele também não estava. Ah, você que está aí, você sei lá, denuncia, ajudou a denunciar Jesus, alguma coisa assim, então cuidado, tá bom? Mas vamos seguir o texto aqui. Esse texto aqui diz o seguinte, olha, então os judeus passaram a perseguir Jesus, tá? Uma coisa que você vai ver é que eu não preciso ler todo, assim, nossa, eu preciso fazer muito esforço para tirar algumas lições de alguns textos. É isso que eu falo com as pessoas. Você só precisa pensar um pouco. O cristão pensa, tá? Então os judeus passaram a perseguir Jesus. Primeira coisa que eu posso tirar como informação aqui é que a hostilidade, a perseguição, o preconceito, a má informação sobre Jesus aqui começa a aumentar. Tá vendo? Então aqui ele começa a sofrer perseguição, tá? Por quê? Porque ele curou no sábado, tá? Isso é bom você sempre que você quiser ler um texto todo, como eu sempre falo, leia mais texto, leia mais o texto, tá? Pegue bastante informação, mas sempre que você quiser, por exemplo, falar, deixa eu pensar um pouco sobre isso aqui, o que eu posso tirar de exercício? Aqui você vai ver, então, que os judeus, tá, passaram a perseguir Jesus. Se você tiver que tirar algumas lições aqui, você pode tirar algumas lições como, olha, Jesus foi perseguido. Ele falou assim, em outras passagens, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Olha, outra lição que você pode tirar aqui é que nem sempre as pessoas que fazem o bem serão retribuídas com o bem, que é o caso de Jesus. Ele acabou de curar um homem, mas ele passa a ser perseguido. Tá entendendo? Que você pode simplesmente se debruçar sobre a palavra de Deus e aprender coisas com uma frase, tá?
Ah, tá. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, tá? Ou seja, quer dizer que a vida de Jesus não foi fácil. Ah, então a minha também em alguns momentos ou em muitos momentos pode também não ser fácil? Sim. Tá vendo que pouca coisa é o suficiente, basta você ter fé e olhar para a palavra de Deus. Agora vamos ver o motivo então, por que ele estava fazendo essas coisas no sábado. O que é o sábado? Você sabe? O sábado você vai dizer um dia da semana, né? Mas veja bem, sábado significa descanso, Shabá, tá? Deus ele criou o dia, criou céus e terras em quantos dias? 6, né? E no sétimo ele descansou. Esse sétimo é o sábado, tá? E você deve pensar, mas não é o domingo? Assim como eu pensava quando era criança. Não, o sétimo dia é o sábado, tá? A semana começa no domingo, se você olhar no seu calendário, ela começa no domingo, tá? Só que, com o tempo, influência também da igreja em si, passou-se a adotar o primeiro dia útil como segunda-feira, tá? E o domingo, ele passou a ser aí o dia do descanso, vamos dizer assim. Mas, historicamente, o Shabá, ou sábado, era o sétimo dia, ou é o sétimo dia, na verdade, né? Só que, com relação a trabalho, hoje mudou muitas coisas, principalmente no nosso ocidente aqui, né? Então, veja bem, por que eles estavam perseguindo Jesus? Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. O sábado era um dia, então, de descanso. Havia, então, na lei, aí eu não vou lembrar agora se é no quarto mandamento, no sétimo, falando, olha, para guardar o sábado, tá? Só que o sábado, tá vendo que ainda eu estou no versículo 16, tá? O sábado aqui, ele deveria ser um dia de descanso e ele acabou se tornando um dia de enfado para as pessoas. Um dia que era para se tornar um dia de prazer, um dia de reflexão, um dia de adoração, passou-se a tornar um dia de desgaste, de peso para as pessoas. Por quê? Tinha uma série de regras de coisas que eles não podiam fazer no sábado, tá? E uma delas, por exemplo, carregar peso ou carregar maca, estava errado. Então, quando Jesus faz isso aqui e esse homem, eles perguntam quem é o homem que mandou. Não é quem é o homem que curou, quem é o homem que mandou você pegar a maca e andar. Então, ou seja, a preocupação era com relação a carregar o peso. Não era necessariamente. Era, obviamente, não podia curar no sábado, né? Segundo a tradição deles. Mas veja que o sábado se tornou um peso, um jugo. E não era para ser isso, tá? E aí nós vamos perceber, então, que a perseguição a Jesus é por uma coisa que você pensa assim, olha, mas tanto motivo para perseguir Jesus, foram perseguir por causa do sábado. Sim, por causa do sábado. Então aqui Jesus vai responder para eles, tá? Meu pai continua trabalhando até agora. E eu também estou trabalhando. Então veja bem, meu pai continua trabalhando até agora. Desculpe, meu pai continua trabalhando até hoje, tá? E eu também estou trabalhando. Quando Jesus fala isso, você deve pensar assim, o que tem de mais nisso aí? Simplesmente, você pode parar para pensar que o que Jesus está fazendo aqui é trazendo simplesmente como que eu vou dizer? Ele está trazendo aqui simplesmente uma revelação, tá? Vamos pensar como uma revelação. Veja bem, se você for olhar com muito cuidado, você vai perceber, então, que Jesus, ele está dizendo assim, olha, meu pai, primeira coisa quando ele fala meu pai, ele vai causar aqui uma fúria nos judeus, tá? Por quê? Ele está dizendo que Deus é pai dele, tá? Então, é um motivo de muita perseguição agora sobre Jesus por causa dessa declaração. Meu pai.
tá? Ele se intitulava e dizia para os judeus que ele era o filho de Deus. E isso é um problema para ele, tá? Mas veja bem, vamos tirar algumas lições então. Talvez aqui eu fique vários aqui vídeos sobre esse assunto. Porque veja bem, o meu pai, ele continua trabalhando até hoje. Então quer dizer que Deus, o Pai, ele ainda trabalha. Isso mostra que o trabalho contínuo do Pai e do Filho, eles não param, tá? Eles não param, não parou e nem parará, nem cessará. Isso, ao mesmo tempo, leva-nos a crer que Deus, ele ainda continua trabalhando ao nosso favor. E talvez você está aí desanimado, pensando, olha, o que vai ser da minha vida, o que vai ser dos meus filhos? Jesus está dizendo, olha, o meu pai trabalha até hoje. O pai e o filho, aqui que ele vai dizer, e eu também, né? E eu estou trabalhando, ele está dizendo, olha, nós trabalhamos. Então, uma coisa que você precisa pensar é que Deus, ele não está parado no trono dele e simplesmente assistindo de camarote tudo que acontece na terra. Aqui Jesus está dizendo, meu pai está trabalhando. Então, desde o princípio da eternidade, ou desde o princípio da criação, ou desde da eternidade, né? O Pai está trabalhando, tá? Isso serve de mensagem para mim e para você, para nós olharmos e pensarmos, olha, por que eu estou pensando que Deus, então, ele não está fazendo mais nada, não pode fazer mais nada, ele está impedido de fazer algo porque a minha situação é tão difícil? Aqui nós podemos ver que Deus, ele ainda continua operando e ele não está inerte olhando para a sua situação. Ele ainda continua trabalhando, tá? Agora, uma coisa que vai acontecer é que Jesus, ele diz o seguinte, olha, por essa razão, os judeus mais ainda, aqui, né, não Jesus exatamente, mas por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Por quê? Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus, tá? Então, outra lição que nós vamos ver aqui é que Jesus, ele reivindicava a igualdade dele com o Pai. Ele dizia, olha, eu também estou aqui, ó, eu também estou trabalhando. Então, quando ele dizia, ele está dizendo, peraí, o Pai é Deus, divino, eterno, eu também estou trabalhando. E isso, irmãos, era uma afronta contra os judeus de tamanha proporção que você não imagina. Mas Jesus, ele está reivindicando, dizendo, olha, a minha essência é a mesma essência do Pai. Você está entendendo isso? A natureza de Jesus, ela é eterna, ela é ela é divina. Se você for lembrar da nossa leitura em João capítulo 1, você vai ver que ele vai dizer, lá em João vai dizer que o verbo ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, tá? E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então veja bem, aqui ele está reivindicando a sua divindade, dizendo, eu também trabalho, tá? Isso aqui mostra que Jesus também é, deixa eu escrever aqui para você não esquecer, Deus, tá bom? Jesus também é Deus, tá bom? Então faça essa leitura com calma, sem pressa, sem desespero, você vai tirar várias lições aqui, tá? Outra coisa que nós podemos ver aqui, ao mesmo tempo, é que Jesus, ele se submetia à vontade do Pai, tá? Porque ele está dizendo, olha, ele disse, olha, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Como exemplo, tá? E olhar para o meu pai, eu também estou trabalhando. Eu estou seguindo o exemplo dele. Eu estou fazendo o que ele faz. Isso é bom nós olharmos porque Jesus ele está demonstrando que ele simplesmente segue o que o pai faz. Ele apenas segue o exemplo do pai, tá? Então, você como filho de Deus, você só tem esse papel de seguir o exemplo do pai. Não precisa ser... Seu desafio não é muito. Seu desafio é apenas seguir o exemplo do pai. Mas veja bem, aqui no versículo 19,
Ele vai dizer, ó, Jesus lhe deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, tá vendo? A questão do exemplo. Porque o que o pai faz, o filho também faz, tá vendo? Aqui, ao mesmo tempo, você tem um ensinamento aqui eterno, e Jesus dizendo que segue o exemplo do pai, como também você tem um exemplo de paternidade. O filho só faz o que vê o pai fazer, tá? Isso é uma verdade, então, eterna, certo? Então, se você ler com muita calma, você consegue tirar muitas, mas muitas lições para a sua vida, tá? Você consegue tirar muitas, mas muitas lições para a sua vida. Porque, veja bem, aqui no versículo 19 ele está dizendo, olha, eu não consigo fazer nada, o filho não consegue fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Isso significa o quê? Vou escrever aqui, ó, unidade. Lembra daquele versículo do capítulo 17 que ele diz, eu e o pai somos um, certo? Eu e o pai somos um. Então, veja bem, aqui ele está dizendo claramente da comunhão que ele tem com o pai. Você está entendendo, então, que você pode ler poucos versículos e tirar grandes lições? Ah, mas eu preciso de uma grande resposta para a minha vida, dou providência agora. Bom, se você ler isso aqui e não conseguir encontrar a resposta para o que você precisa, é porque você não entendeu o que nós estamos dizendo. Jesus está dizendo, olha, eu e o Pai nós somos um, ele é divino, ele é eterno, ele tem, aqui ele está curando, aqui ele está dizendo que está trabalhando, aqui ele diz que faz o que vê o Pai fazer, ou seja, aquele versículo que fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem vê a mim vê o Pai. Então, ou seja, se você não entendeu essas coisas aqui, sinceramente, você está olhando para os seus problemas, não está olhando para as Escrituras. E o nosso papel aqui é olhar para as Escrituras, tá bom? Então, veja bem, o que nós podemos ver aqui agora é que a grande questão aqui agora é o seguinte, olha, qual que é a essência, então, da acusação dos judeus? Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, aqui eles estão dizendo, olha, Jesus, ele está se igualando a Deus. Então, aqui está a essência, então, da acusação. Toda a acusação de Jesus, ela vai circular em volta desse assunto aqui, olha. Ele se acha Deus, ele acha que ele é Deus, ele fica dizendo que ele é Deus, tá bom? Ele já se diz filho de Deus. Principalmente em Mateus, você vai ver muito isso quando ele se diz várias vezes filho do homem, tá? Então, isso era a mesma coisa que dizer, olha, eu sou filho de Deus. Agora, vamos olhar então para esse pequeno pedaço aqui, ó, e vamos tirar algumas coisas aqui para a nossa vida, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, então, é que a perseguição, hostilidade, tá? Calúnia, inveja, problemas, Jesus enfrentou, tá bom? Jesus enfrentou, porque fez o bem, tá bom? Não quer dizer, então, que você, ou quer dizer, então, que você pode fazer coisas boas e ser injustiçado por causa disso, ou ser perseguido por causa disso, hostilizado por causa disso, tá bom? Outra coisa que você vai ver é que Jesus fala, olha, eu estou trabalhando assim como o Pai está trabalhando. Então, uma palavra que eu deixo para você hoje é, Deus está trabalhando. Ah, mas Deus está trabalhando pela minha causa. Calma, vamos lá. Deus, ele não... A gente não pode pensar, por exemplo, que você está aqui e que Deus faz tudo pensando só em você, tá bom? Mas você também não precisa pensar que Deus não está pensando em você, tá? Deus é Deus e nós somos seus filhos, tudo bem? Basta nós confiarmos nele, mas ele está trabalhando, ele não está com seus ouvidos tapados que não possa ouvir, tá bom? Com a sua boca fechada que não possa falar, beleza? Então vamos lá, outra coisa que vai dizer aqui é Jesus, olha, as pessoas queriam fazer carinho em Jesus,
Queriam abraçar Jesus? Não, queriam matá-lo, tá? E aí ele até diz certa vez, olha, se tentaram matar o, o- se tentaram matar o filho, né? Se tentaram matar o filho, ou se tentaram me matar, imagino que vão fazer com vocês, tá? Então é normal, entre aspas, tá? Os cristãos, eles serem perseguidos, maltratados e justiçados, tá? Quando eu digo entre aspas, é porque no Brasil, por exemplo, essas coisas não acontecem, tá? Mas em lugares que há perseguições, isso é normal, tá bom? Jesus, aqui ele é acusado de violar o sábado, tá? Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas aqui, então, ele fala, olha, a acusação vai gerar sempre em torno disso. Jesus, então, vai dizer, olha, eu digo verdadeiramente, não pode fazer, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, tá bom? Aqui ele está falando de unidade, comunhão, tá? Unidade com o pai, beleza? Então, queria te dar uma palavra de esperança, Jesus, ele está sentado à destra de Deus, tá? Deus Pai. Ele intercede por nós. E tá vendo aqui, ó? Ele tem unidade com o Pai, tá bom? Nós também, porque nós somos co-herdeiro com Cristo, tá? Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse pequeno texto aqui tenha falado com você. Até a próxima, então. Tchau, tchau.